Sejam todos bem-vindos ao 38º Debatologia Online, hoje com o tema Leis, Princípios e Valores da Tenepsologia das pesquisadoras convidadas, Isilda Fresiantes e Rose Maria Baes. Hoje é dia 3 de dezembro de 2022 e eu sou Mônica Martins, advogada, voluntária e pesquisadora docente da Associação Aracê. E estarei na mediação deste debate. Informamos que esta atividade é oferecida pela Associação Aracê. Ela é uma atividade gravada e, assim, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, as imagens e os debates deste evento serão utilizados exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destina este debate. Então, assim, caso algum participante não queira vincular sua imagem ou fala, favor manter a câmera e o microfone desligado durante este evento. A Aracê é uma instituição sem fins lucrativos, com base no voluntariado, e dedicada aos estudos da ciência com cienciologia, com sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui um campus de pesquisa e educação. Para saber mais sobre a Associação Aracê e as atividades, acesse o site www.aracê.org. Também ressaltamos que, com base no princípio da descrença, não acredite em nada no que for dito aqui. Experimente as suas experiências pessoais. Os conteúdos apresentados são de inteira responsabilidade do pesquisador e não expressam necessariamente a posição da Aracê ou quaisquer outras instituições conscienciocêntricas pertencentes à Unicim, seus gestores, funcionários ou voluntários. Trago para vocês agora algumas consignas desse debate. O texto ele será disponibilizado no chat para leitura ou a releitura. Mantenha seus microfones fechados e a câmera aberta para uma maior interação com as pesquisadoras, exceto aqueles que optarem, como explicado no início, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí você vai manter a sua câmera fechada e seu microfone também. Para fazer perguntas, você poderá abrir seu microfone e perguntar ou colocar a pergunta no chat. E, de acordo com a ordem, eu vou repassando as nossas convidadas. A ideia do debate é que todos participem, contribuam com a pesquisa das autoras, tirem dúvidas e ajudem a ampliar a visão de conjunto do tema de pesquisa. Temos o prazer, nesta manhã, neste 38º Debatologia Online, como eu disse, promovido pela Associação Aracê, temos as pesquisadoras Isilda Fresiantes e Rose Maria Baes, com o tema Leis, Princípios e Valores em Tenepsologia. A Isilda é graduada em Matemática, voluntária da Associação Internacional da Tenepsologia, ICTeneps, e da Associação do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, o CAEC, coordenadora conjunta do Conselho Intercientífico da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, Unicim. Isilda, pode dar o seu bom dia. Bom dia a todos e todas, muito obrigada pela presença, estaremos aqui para o debate e muito agradecida mesmo a todos. A Rose, ela é professora graduada em Letras e Direito, pós-graduada em Administração e Supervisão Escolar, voluntária da Associação Internacional da Tenepsologia, a ICTeneps, e pesquisadora do Colégio Invisível da Tenepsologia. Sejam bem-vindas, e agora também eu vou dar a palavra para a Rose, dar o bom dia dela. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para fazer os questionamentos. Então, pessoal, a partir de agora faremos os nossos debates, e assim, como eu disse, o texto já está disponível aí no chat. As perguntas também poderão ser feitas tanto pelo chat como pelo próprio microfone.
E lembrando sempre da Lei Geral de Proteção de Dados, que aqui eles podem se manter com o microfone e a câmera fechada. Então, eu vou passar agora a palavra para as nossas pesquisadoras, né? Essas queridas convidadas de hoje, para dar suas considerações iniciais neste debate de hoje. Um bom dia a todos, todas, mais uma vez. Os nossos agradecimentos aí sinceros pela oportunidade. E a pesquisa das leis, princípios e valores em tenepsologia se dá motivada agora por entrarmos mais no aprofundamento da especialidade em tenepsologia, que a TENEPS é uma prática, né? É uma técnica, uma atividade. Então, nós estamos entrando agora no estudo aprofundado dessa técnica, mas também do praticante, quem faz. Então, nos interessa, assim, quem faz, tá? É o desenvolvimento desse tenepsista, quem ele é, o que faz. Por isso que nós estamos aqui propondo até um código pessoal de cosmoética do tenepsista, além de falarmos dos valores e das leis da tenepsologia, que seriam bastante mais específicas da tenepsologia mesmo. Então, e dentro desses valores, desses princípios, se consideram essas leis para a tenepsologia e se consideram os valores que construirão o princípio, os princípios para o código pessoal de cosmoética do tenepsista. Então, a gente vai girar mesmo nessa proposta. Agora, se precisar de algum outro esclarecimento, estejam à vontade. O que a gente souber, a gente passa. O que a gente não souber, a gente pergunta, né, Ana? E assim vai indo. Vamos aprendendo juntos. Isso mesmo. Então, as leis da tenepsologia, ela é uma subespecialidade, né, da TENEPS, ali, da tenepsologia, desse estudo. E ela vem justamente para fazer esse esclarecimento de como funciona esse maximecanismo multidimensional, né? E como se dá essa interação entre as consciências e como a gente consegue ali, dentro da convivência no dia a dia, potencializar a assistência que é praticada com a técnica da TENEPS, né? Então, nós temos aí um estudo preliminar de como funciona, trazendo quais as leis que regem esse maximecanismo, né, de uma forma mais generalizada, mas a gente sabe que a gente pode aprofundar mais e ir ali para os pormenores, né, as leis específicas da tenepsologia. A gente está nesse estudo já faz algum tempo, e motivada também pela Semana Paracientífica, né, que deu um start aí para a pesquisa em cima da especialidade, né, que a gente estuda. Então, estamos aí abertos aos questionamentos de vocês, tá? Eu achei o tema de vocês bem interessante, porque leis da TENEPS, né, da tenepsologia, como elas realmente ampliaram essa questão da própria TENEPS em si, e trazendo, até no texto vocês colocam lá, 8 ou 7 leis iniciais generalizadas. Vocês gostariam de falar um pouco sobre isso? Da onde surgiu, assim, como surgiu essa questão de trazer o apontamento inicial com essas sete tópicos que vocês colocaram lá no artigo de vocês? Tá. Na verdade, aqui nós colocamos 10, não 7, né? Que a gente colocou de maneira mais ampla, assim, essas 10, porque a gente vê que ela não é específica da TENEPS, mas ela tem uma relação estreita com a TENEPS. Então, ali nós temos a lei da afinidade, né? Na TENEPS, a afinidade, ela estabelece o vínculo, o rapport entre o assistente, o amparador e o assistido, né? Então, veja que a lei da afinidade, ela está no nosso dia a dia. Ela faz parte da nossa convivência com as outras consciências e dentro mesmo dessa interação multidimensional. Então, é esse rapport, né? É essa afinidade
que vai fazer o link para que a assistência dentro da TENEPS, né, da prática da TENEPS, ela se estabeleça, né, de uma forma mais qualificada. Então, se eu não tiver, eu tenepsista, se eu não tiver esse link, esse rapport com o assistido, a assistência ela fica mais difícil, né? Então, essa afinidade, ela facilita a interassistência. E sempre a gente pode observar, né, no dia a dia, a gente faz o diário da TENEPS, né, e a gente observa que a gente tem alguma coisa a ver, né, com aquela assistência que está sendo prestada. Ou é com o tema que está sendo trabalhado, ou é com a própria consciência que é do nosso grupo, né, desta vida, de vidas passadas. Então, tudo isso a gente vê através da lei da afinidade. A lei da autoexperiência. A autoexperiência, ou melhor, a lei da intransferibilidade da autoexperiência. Então, a nossa autoexperiência, ela não tem como eu transferir ela, por exemplo, para a Isilda. O que é meu, e não tem, eu tenho que assumir, eu tenho que me posicionar, né? Então, em cima disso, olha bem, autoexperiência. O que é teu, é teu. Então, se você não assumir esse compromisso, essa responsabilidade, a tua vida vai ficando mais complicada um pouco. As interprisões, elas vão, de repente, até se fechando esses elos, né? E na TENEPS, na assistência através da TENEPS, é justamente o contrário, né? A gente assume esse posicionamento, a gente assume assistência, assume como responsabilidade nossa, não é imposto, é uma autodecisão do tenepsista, é para o resto da vida, é diário, né? Então, isso facilita muito o caminho da evolução conjunta, o caminho da liberdade consciencial, né? Então, essa lei a gente traz aqui como principal, né? Assim, dentro da evoluciologia. Ela é personalíssima, né? Tanto a TENEPS, ela é personalíssima, como essa autoexperiência também é personalíssima, tá? Aí, causalidade. A lei da causa e efeito. É uma lei universal, é uma lei da natureza, ela foi observada muito dentro da natureza, e agora a gente traz ela aqui para evolução interassistencial, a evolução consciencial através da interassistência. Então, a lei da causalidade na TENEPS importa mais os efeitos interassistenciais produzidos pelo tenepsista, respeitando esse nível evolutivo de cada consciência. Então, a gente está preocupado com o resultado, com os efeitos, e não com o que causou lá atrás. Então, a gente pode olhar o que causou, por exemplo, uma dificuldade de relacionamento com alguma consciência, o que causou determinada patologia em algum assistido, né? Mas a gente não fica preocupado com aquilo, a gente fica preocupado em dar o nosso melhor para que isso se restabeleça, para que a consciência saia melhor do que ela chegou, né? A lei do maior esforço é a volicionina, né? A vontade, é a primeira inteligência aí empregada pelo tenepsista, né? Então, você vai dar o seu melhor, aquilo que você tem naquele momento, para o teu assistido sair melhor do que ele chegou, né? Você não precisa ser o top do top, mas ser eficiente naquilo que você faz, dá o seu melhor. A lei da evolução, que a gente tem aqui como modelo, né, o serenão e a consciência livre. Então, a gente vai buscando não só o tenepsista evoluir, o amparador evoluir, mas principalmente o assistido. Então, ele tem direito a evoluir.
Ele tem direito a dar, a gente consegue dar, vamos dizer assim, um start, sabe, aquele primeiro ponto de abertura consciencial no assistido, para que o amparador possa agir e esse assistido possa evoluir dentro do seu grupo também. A lei da imortalidade consciencial. Dentro da conscienciologia, veja só, é um dos pilares aí, né? A gente nasce, cresce, se reproduz, dessoma, ressoma, né? Tem uma vida no extrafísico, tem uma vida no intrafísico, né? Então, saber que a consciência ela é imortal muda toda a visão da consciência. E isso fica muito, muito escancarado assim na prática da TENEPS, né? A gente sabe que a gente está dando uma dosezinha do nosso melhor, porque o outro tem direito a ressomar lá na frente também melhor, porque a assistência é feita principalmente para as consciex, né? A gente sabe que a gente assiste as consins, mas o principal são as consciex que os amparadores trazem para serem assistidas, né? A lei da interassistencialidade. A TENEPS é prática eficaz, eficiente, né? Nós fazemos a tarefa do esclarecimento, nós fazemos também uma transformação dessa consciência, porque a partir dessa assistência muda o mundo, né? Você não tem como saber há quantos anos, séculos, milênios aquela consciência está estagnada naquela condição. E você, com um pouquinho do que você doa, você consegue fazer ela sair daquela situação e evoluir. Então, eu considero, assim, de suma importância, né, a prática da TENEPS diária, ali, como é a assistência, né? A lei da proexis. A TENEPS ela é indicativa da realização crescente das obrigações que nós assumimos na nossa programação existencial. Então, antes da gente ressomar aqui no intrafísico, nós fizemos uma programação dentro de um curso intermissivo, no extrafísico, né? E com essa prática da TENEPS, a gente acerta o rumo da proexis. E a gente vai estar cumprindo com esses compromissos que nós mesmos assumimos no extrafísico e nós mesmos, pela nossa vontade, assumimos aqui, nessa existência. Pode vir outra pessoa e dizer, olha, tem essa técnica da TENEPS, eu acho que combina com você. Mas quem vai decidir e quem vai assumir esse compromisso para o resto da vida é o tenepsista. É ele. Então, ele tem que estar tudo arrumadinho, tudo certinho, né? Se preparar adequadamente e desenvolver a técnica por ele mesmo. E a gente sabe aí que onde tem assistência, tem amparo. Então, a gente vai contar com um amparador extrafísico de função para desenvolver essa atividade. A lei da projeciologia. Nós colocamos aqui a lei da projeciologia porque ela atua, né, além da consciência intrafísica. É quando a consciência sai de si e parte para a atuação extrafísica. Então, na TENEPS, as energias também operam além do tempo e do espaço, né, nas dimensões de maior afinidade pensêmica. E nós temos que lembrar também que podem ser onde a gente tem os nossos desafetos.
que isso também faz rapport, tá? Então, a gente também pode assistir na TENEPS os nossos desafetos. E eles vêm justamente para a gente fazer essa reconciliação, recomposição, né? E dar uma nova oportunidade de evolução para essa consciência e para nós mesmos, porque nós aprendemos com essa assistência diária, né? Então, é bem importante a gente ver que tem muita ligação à lei da projeciologia aqui dentro da tenepsologia. E a lei da seriexis, né? Que dentro da TENEPS tem o efeito positivo dessa assistência nas próximas ressomas, tanto dos assistentes como dos assistidos. Por quê? Porque ela vai fazer a desopressão, ela vai libertar, ela vai curar. Então, nós, com essa desenvoltura que a gente vai criando durante o desenvolvimento da prática, a gente pode estar exteriorizando, né, ectoplasmia junto com as nossas energias. E isso promove curas, né, curas que tá ali, por vezes, seculares naquela consciência, né? E o nosso exemplo também, que é super importante, né, para dar continuidade a essa evolução conjunta, né? É isso. Foi bem bacana, Rose, essa sua explanação dessas 10 leis, né? Desses 10 tópicos generalizados que vocês pegaram da tenepsologia, que ampliou mais e trouxe assim com uma clareza para a gente, né? Como se fosse uma isca lá em relação a cada ponto da TENEPS. E o Isamar quer fazer uma pergunta, mas depois então eu passo para a Isilda. Pode perguntar, Isamar. Eu queria fazer uma consideração, porque, assim, na TENEPS, o amparador de função que está contigo ali, ele acaba sendo muito próximo a você, porque os pensamentos que você tem ali, aquelas intenções que você tem ali, acaba compartilhando com ele. Então, ele acaba sendo uma consciência muito próxima. Vocês acham que merecia ter um tópico falando sobre o amparador de função, como é que ele exerce essa intimidade com a gente, como é que ele passa a ser assim bem próximo, um amigo nosso ali praticamente, né? E compartilha com todos os nossos pensamentos que passam ali durante a TENEPS e as nossas intuições que eles acabam passando para nós também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, sobre o comparador de função da TENEPS. A pergunta para as duas, se pudessem falar aí, para ver a opinião das duas. Tá, eu respondo primeiro, depois a Isilda complementa, porque, assim, essa questão da lei do amparo, ela já entra na especificidade, né, da tenepsologia. Tudo a ver, Isamar, você trazer isso, né, que essa é específica, né, ela não é generalizada como essas 10 primeiras que nós trouxemos, tá? Então, com certeza tem tudo a ver, mesmo porque conforme o tenepsista vai evoluindo dentro da sua interassistência, o amparo também vai evoluindo. Então, você enquanto tenepsista, também traz essa oportunidade do amparador se reciclar junto. E você pode experimentar até mesmo a mudança de amparador de função dentro da prática da TENEPS. Então, está corretíssimo, Isamar, concordo com você. Isilda, quer complementar? Posso complementar. O amparador, a pessoa fala normalmente assim, é igual alguém igual a você, entre aspas, né? Porque para ser amparador de TENEPS não dá muito para ser igual a mim, não. Ele tem um pouco mais de gabarito, mesmo porque ele está com o psicossoma, está com o paracérebro, tem uma visão que eu não tenho das coisas. Então, pode ser que o nível evolutivo dele não seja muito maior que o meu, mas com certeza a visão de conjunto é outra, tá? Isso é um fato, né? Agora, o praticante da TENEPS é um paradoxo. À medida em que ele evolui, tá? Isso daí deve estar nos princípios, não tem. Nos princípios aqui, não está.
poderíamos colocar assim, complementar nos princípios o paradoxo, tá? E o princípio da interassistência, ele é fundamental, tá? E quanto mais o tenepsista evolui, mais ele também se torna amparador, tá? Há momentos em que ele precisa trocar de amparador, porque aquele amparador dele já, vamos dizer, ele já não tem condições de continuar com ele, tá? Ele vai partir para um outro atendimento, para um outro assistente. Como se fosse um exemplo assim, daquela professora que ensina alfabetização, do professor que ensina alfabetização, mas já não tem mais condições de atuar com o aluno do segundo grau da faculdade, tá? E o tenepsista também, conforme ele complexifica a assistência, essa assistência se torna mais complexa, mais densa, ele também é uma personalidade, é um personagem, é uma consim strong profile, tá? É uma prática, a TENEPS, ela tem esse paradoxo, né, de ser uma prática extra-humana, tá? Ela precisa da consim humana, mas precisa do amparador, tá? Ela é uma prática extra-humana, entre aspas, né, a consim que faz, mas precisa da parte extra-humana. Então, essa que é a minha questão agora, que fica nos meus próximos pontos de pesquisa, né? Essa natureza desses acoplamentos. Então, assim, por que eles acontecem, né? Teria o tenepsista um holossoma especial, teria um holossoma preparado para esses acoplamentos? Veja, acoplamento você faz com amparo, mas você faz também com os assistidos durante a TENEPS. A gente às vezes sente calor, frio, cheiro, dor, tudo isso. E toda noite, ou quase toda noite, ou tarde, no seu horário, cada um, nós temos lá a evocação dos assistidos. E não sobra, né, não sobra rebarbas, que é o que se espera da TENEPS, não tem a rebarba. Então, como seria isso? É uma holossoma especial? Teria uma condição especial preparada para esse tenepsista, né? Ele teria também que condição é essa que veio, que o tenepsista, da onde que veio, como é que faz essa ligação com a paraprocedência? Tá? A natureza. Então, a tenepsologia, ela se aprofunda, não é só o estudo da TENEPS, mas da TENEPS e suas correlações com o tenepsista. Que a TENEPS, ela é energia, praticamente é uma técnica energética. E você tem no cosmos duas realidades, a consciência e a energia. Então, de novo, nós vamos, tá, como a Rose colocou, com a base, que é a conscienciologia, né? Então, a tenepsologia é uma especialidade. E essa tenepsologia, sendo especialidade da conscienciologia, o foco, de novo, cai nas consciências. Seja a consciência assistida, seja a consciência amparadora, seja a consciência assistente, e essa equipe interassistencial que é movimentada conosco assistentes, não é? Então, como que seria isso? Esse é meu foco agora de introspecção, de aprofundamento dentro da tenepsologia. Sabe? A preocupação agora é esse, com o interassistente, né? Porque a gente tem a ilusão de que o preparador de função, ele atua com você só lá durante a TENEPS. Isso é conversa. Eu estava fazendo uma dinâmica outro dia desses, né, da dinâmica da evoluciologia, e tinha até e tem uma das fases da dinâmica que é a prática da TENEPS, né? Uma simulação de TENEPS ali, como é que você faz? Então, você passa pela função do amparador, do assistente e do assistido. Então, enquanto eu estava lá na função de amparador, veio aquela pergunta que você fica descoincidente, relaxa, né? Então, veio aquela pergunta bem crítica, como se fosse um raio dentro da minha cabeça. Você já pensou o que é ser amparador de tenepsista? Então, o amparador, né, do assistente, ou amparo do assistente, é superior até aquele amparo de função da TENEPS. Porque para pensar, pelo menos é o que eu tenho percebido, às vezes vocês já se sentiram meio cablados, né, na cablagem, como se fosse um cabo.
Você tem aqui, sabe, balão? A ideia que me vem é mais o balão. Você tem um cesto e tem as cordas, né, que te ligam àquele balão. Então, bolsão interassistencial. Então, você já pensou o que é esse amparo que nós temos? Supera tudo que a gente já pensou. Pelo menos no nosso nível evolutivo. Não sei como é que é o da UFIEX. Por enquanto, ainda não me passou pela cabeça como que é o da UFIEX. Mas como é que a gente vê, né, essa situação? Então, eu penso assim, na nossa responsabilidade, como falou a Rose, da implantação da conscienciologia, da tenepsologia no planeta, justamente em função da Reobetes. É séria, é muito séria, e eu acho assim, é muito séria, mas também é libertadora, né? É de liberação da consciência, tá? Nas próximas vidas, com certeza, a gente vai estar numa condição melhor, quer dizer, não vai ter assim no sonho, né, de consumo, de não fazer nada, não é isso. Mas numa condição mais liberada para poder atuar mais. Era essa a minha proposta, não sei se eu fui clara, mas de passar a ideia. Não sei, Zamar, se eu consegui passar a ideia, mas... Não, eu achei interessante porque eu tenho essa impressão mesmo, que não é só um aparador, existe não sei se é uma equipe, seria uma equipex, mas existe alguma comunicação em diversos processos na TENEPS. Por exemplo, os assistidos também podem ter amparo e existe uma comunicação entre eles, assim, em alguns momentos aparece vezes que é mais do que só um amparador que está trabalhando por ali, entendeu? Eu tenho essa percepção que nem você falou, realmente o amparo não é só no momento da sessão, ele pode estar acontecendo até para as cagens mesmo, né? Sim, sim. Em diversos momentos pode estar presente, né? Eu acho legal isso. A Arid vai falar. Obrigado aí, Zilda e Rose. Valeu. O Arid, a sua pergunta deve ser dentro do contexto que elas estão trazendo, né? Aí depois que você falar, eu vou fazer a pergunta da Andrea, que está lá no chat, tá bom? Fica à vontade de perguntar para ela. Então, se você quer depois também fazer, Mônica, porque justamente continuando, depois de tudo que vocês falaram, dos princípios, sobre o amparo, da nossa responsabilidade como tenepsista, eu achei muito importante o que vocês colocaram no artigo de vocês sobre a elaboração do código pessoal da tenepsologia, ou do tenepsista, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como vocês imaginaram isso, como seria, como deve ser feito, porque a gente sabe muito bem que a gente aqui no intrafísico, cada um tem uma personalidade. Então, como que funciona esse código? Como é que vocês pensaram sobre isso? Posso falar um pouquinho? Então, valores, né? A primeira ideia, assim, eu tenho que agradecer aqui publicamente a Ana Seno, porque ela falou assim, vocês vão falar também de princípios, não esqueçam de falar sobre valores. Falei, então tá. Então, aí foi da ideia de amadurecer, que seria um valor para cada um, né? Viria o princípio, porque ele varia muito o código, tá? Esse código, essa elaboração dos princípios, né? Do que seria um princípio, por exemplo, umas normas que eu adotaria para mim. Tem os princípios da sociedade, mas tem os meus, os pessoais. Então, o meu código de princípios viria a partir dos meus valores, do que eu entendo que é um valor. Às vezes, um valor para mim não é valor para o outro. Agora, o que a gente sabe nitidamente é que quanto mais funções na conscienciologia, não estou falando funções na CCCI, mas na conscienciologia, quantas funções assistenciais ou interassistenciais nós assumimos, o nosso código pessoal ele tende a ser cada vez mais sutil e mais complexo. Tá? Então, o código pessoal de cosmoética do tenepsista é elaborado realmente em cima de propostas, né? Que a pessoa vai aumentando, vai aprofundando de acordo com com o seu gabarito, tá? Com a sua autoconsciência em relação ao compromisso que ela tem, a sua lealdade evolutiva, quer dizer, a lealdade ao curso intermissivo. Então, é esse compromisso que a gente está colocando aqui a nossa proposta. Ao elaborar o código pessoal do tenepsista, não o código pessoal, que cada um vai elaborar o seu,
mas as ideias de trazer valores gerais que poderiam estar nessa condição aí de melhorar o código, né? Então, como já foi falado, a afinidade manda na prática. Se eu, por exemplo, não gosto de consciência, como é que eu vou assistir? Pelo menos aprende a gostar de bicho, de planta, começa por aí, depois vai assistir, melhorando por aí, tá? Então, adotar no código pessoal, terei 3 plantas em casa que eu vou cuidar a princípio. Depois terei cachorros, depois terei, né, para cuidar mais das consciências, entendeu? Abrir também o abertismo para que haja coerência, né? Coerência entre as ideias, as neoverpons. Então, a gente abre para essas ideias, tá? Com o uso da inteligência interdimensional. Não é só inteligência física, né? A proposta de ser aberto para que haja universalismo, a proposta firme, para que se tenha uma rigidez pensênica, né? Uma limpeza de pensamentos, para poder ser um tenepsário ambulante. Tá? Todos nós somos, sabe, o seu holossomo é o tenepsário. O primeiro tenepsário é ele. O quarto, é uma extensão de você. Tanto é que o tenepsista, ele pode praticar tenepsista avançado, veterano, quando ele domina mais as energias e tudo, em qualquer lugar. O primeiro tenepsário é você. Então, onde começa a teneps? Na pensenidade do tenepsista, tá? No tenepso pensene. Quanto que de tenepsista eu reajo, eu sou, eu me coloco, né? O professor coloca lá acho que na no tenepsologia, no DAC, que é olhar a vida pela lupa da teneps. Tá? Eu penso hoje que, se vocês têm lógica, que é o caminho para o serenismo. Tá? Usar a tranquilidade, a manutenção da rigidez pensênica, né? Quer dizer assim, não pensar mais mal de ninguém. Como seria esse mundo sem maldade? É o começo do serenismo. Então, o começo da interassistência incondicional. O serenão tem isso. Ele respeita a evolutividade, mas a assistência é incondicional. A partir do momento que o assistido se propõe a viragem evolutiva, tem assistência. Tá? Tem aquele livro lá, o Sexo e Destino, do professor Valdo e do Chico Xavier, que ele mostra isso, não é? Lembra que eu tenho um assediador ali, que ele vira assistente? E por que não? Nós já fomos, né? Tem aquilo que eu estava até lendo agora, no Léxico de Ordens Satas, se vocês me permitirem, na página 1916, tem assim: há aquele tenepsista, igual ao cavalo selvagem, pego a laço, que sai da condição de paciente assistível para o exercício da assistência à pessoa mais carente que ele. Então, o menos doente assiste o mais doente. Essa é a elaboração do nosso código. Nós somos os menos doentes assistindo o mais doente. Agora, até que ponto também não foi o cavalo laçado, né? Qualquer um de nós, né? E o nosso assistido venha um dia ser um assistente e possa comparecer até na nossa TENEPS e ajudar nessa equipe interassistencial multidimensional. Então, essa amplitude que eu penso hoje nesse código, nesses valores de códigos, sabe, do código, não é só a consciência, mas essa consciex que está aqui. Então, trazer a consciencialidade, se é que existe essa palavra aí, para a intrafisicalidade. A TENEPS possibilita à medida que ela faz a religação sempre você com a sua paraprocedência. Tá? Essa é a proposta, né? Estar sempre esclarecimento. Então, começa a partir de si mesmo, né? A classificação, aí a classificação de quem, da como você está. Então, com o código pessoal de cosmoética do tenepsista, você pode depois escalar, você faz a autoavaliação da sua escala evolutiva também, né? A princípio. Assim, como que eu sou? Sou um tenepsista novato, eu sou um tenepsista já em estado de amadurecimento, tá? Como que eu sou
é esse código pessoal que vai me trazendo também dados para a autopesquisa do tenepsista. Então, são gerais, sim, e cada um vai fazer a especificidade do seu micro-universo e do micro-universo interassistencial, que é o seu público-alvo. Por aí também você tem o espelho, né? O público-alvo também dá um espelho do código que você precisa melhorar, onde você precisa melhorar. Tá? Ou do próprio passado, né? Eu estava analisando os meus pedidos de TENEPS de um modo geral, aparece muita gente louca. E eu sei que eu já tive o passado de louca, de suicida, aquela coisa toda, né? Então, quem não teve, né? Quem não teve, quem não fez loucuras e quem não fez seus desacertos. Então, ali está trazendo ainda o resquício, certo? Do que eu tenho que acertar de contas comigo mesmo e com o outro. Tá? Então, essa questão, assim, dessa análise profunda, além da intrafisicalidade dos 50 minutos. Era isso que a gente está tentando trazer aqui nesses princípios, nessas leis. Tá? Não sei se eu fui clara, mas... Vocês estão me Foi ouvindo? ótimo. Muito bom, obrigada aí pela resposta. E eu gostei muito quando você falou justamente de amparo, porque com o passar do tempo, ao menos tenho a impressão, e provavelmente vocês também falando sobre isso, que a gente vai mudando realmente de amparo, e às vezes a gente até se surpreende, né? Até se acomodar, até começar a ter uma familiaridade, uma conexão melhor com esses novos amparos que eles dão um salto, né? A gente evolui e às vezes não percebe que já tem gabarito para fazer um pouquinho mais, para doar um pouquinho mais, para ser mais interassistente, né? Obrigada, Isil. Nada. Mônica, teu microfone está fechado aqui para nós. Abriu. Aí, abriu. No início do nosso debate, a Andrea Greiner fez uma pergunta pensando naquelas consciências que estão acessando, né, vão acessar futuramente nosso Debatologia, até pela internet, para falar um pouco do que é, né, o que é mesmo a TENEPS. E aí eu ainda ia fazer um gancho com a questão dos valores que você, Isilda, também trouxe, né, apontando isso. Mas primeiro, então, vamos falar sobre o que é TENEPS para esse público que futuramente irá acessar esse debate, né? E só para dar essa definição. E aí, por coincidência, eu achei aqui no Manual da TENEPS, é a primeira edição de 1995 que eu abri aqui para ver, então o meu está bem antiguinho. E eu sei que vocês já têm essa prática da TENEPS há algum tempo. Vocês gostariam de falar um pouco sobre isso? Atendendo a pergunta da Andréia. Você quer aprofundar? Eu sou tenepsista só há 8 anos, tá? Então, não é um veteranismo ainda, mas vamos caminhando, né? A TENEPS é uma técnica pessoal, é uma técnica que você escolhe para o resto da vida. Todos os dias você vai disponibilizar suas energias por 50 minutos, num local adequado, sozinha no ambiente, sem plantas, sem animais, né? Então, pode ser o seu quarto de dormir, pode ser um local específico para isso, para essa atividade. Então, a decisão é pessoal, o nível energético, o nível assistencial também é pessoal, né? O professor Flávio Amado, ele fala que é com P maiúsculo, né? TENEPS com P maiúsculo. TENEPS, tarefa energética pessoal. Então, é uma técnica desenvolvida pela Conscienciologia, uma maneira de assistir ao outro que está mais doente que você. Então, você não precisa estar 100%, né? É uma técnica que desmistifica essa questão religiosa de que você precisa estar 100% para poder ajudar, auxiliar o outro a ficar melhor do que ele está naquele momento, né? Então, é muito interessante de a gente trazer isso, porque
ela vai evoluindo com o tempo. A gente, enquanto tenepsista, a gente vai evoluindo enquanto assiste. E, enquanto isso, a gente também é assistido, né? É o primeiro a ser assistido somos nós. Porque assim a gente vai qualificando a assistência, né? Vai gabaritando ela, cada vez ampliando o público assistido, né? Ou assistindo a grupos, ou tendo uma especialidade. Então, é isso. Ana, pode perguntar. A Mônica faz a deixa, né? Oh, muito legal, eu estou achando assim, muito profunda essas reflexões e essas propostas que vocês estão trazendo. E me chamou muita atenção nessa proposta do código pessoal, né, do tenepsista. E aí eu fiquei pensando, aqueles tenepsistas ou conscientes que estão com bastante foco no completismo existencial, que eles objetivam mesmo cumprir as metas, né, da ProEx, aí eu fico pensando o quanto esse código pessoal do tenepsista pode auxiliar, além do CPC, né, que é o código pessoal, para ele estar promovendo ali a sua ProEx. Aí eu fiquei pensando assim, num paralelo com a escala evolutiva. Se a gente também vai evoluindo e fazendo as reciclagens, a gente vai alcançando uma outra consciencialidade, uma outra maturidade. Com isso, o nosso código ele pode ser elaborado também nessa mesma periodicidade, vamos dizer assim. Ele pode ser renovado anualmente e, em algum momento, a gente já vai se sentir, vamos dizer assim, com capacidade de colocar uma meta, não, por algum tempo, 5, 10, 20 anos, de chegar na OFIEX. Então, eu acho que esse código é um bem bolado que vocês criaram e que pode auxiliar nessa caminhada evolutiva. Vocês tinham pensado nisso também? Não, a minha ideia junto com a Rose, né, foi o seguinte, a gente ficasse pensando agora mais nesse momento, como é que eu estou? Agora, a ideia realmente de ousar, né, é uma ousadia, eu acho muito positiva, é uma ousadia cosmoética, né? Por que não ousar a OFIEX? Se não for para essa vida, para a próxima, por que não ousar um paraambulatório, não é? Por que não ousar a semiconsciencialidade? Que não seja para agora, mas que seja. Eu acho que sim, com a consciência eterna, é uma lei. Então, a ousadia, né? A ousadia. Aproveitando, então, vocês podem recuperar da nossa memória, muitos já devem saber, mas outros talvez não, essas fases intermediárias do tenepsista até a OFIEX. Tem processos no meio aí, a TENEPS 24 horas, o paraambulatório, Sim, como que é essa sequência? Dá para aprofundar bem com a escala de tenepsibilidade que a Nilce Oliveira fez, é um verbete, tá? Se a gente abrir aí, depois a gente pode até ver direitinho. Mas tem consciências que são totalmente... Não é a escala da TENEPS, é a escala da Consim em evolução na TENEPS, ok? Tem consciências que são totalmente antagônicas à TENEPS, tá? Tem consciências que são tenepsáveis, estão em vias de fazer as TENEPS, começar a TENEPS. Tem tenepsista, jejuno, que está começando a TENEPS os 6 primeiros meses, tudo, né? Tem o tenepsista que está na fase de manutenção da TENEPS, que é aquele tenepsista que está na fase dos 3 anos, 4 anos, está fixando realmente a TENEPS, o tenepsário dele, quando ele consegue. Tem um chamado avançado, mas é muito relativo, que é aquele que está já com uns 10 anos ou mais. E entende-se que, nessa fase, a consciência já possa partir para o tenepsismo 24 horas. Então, o tenepsismo 24 horas é essa condição que nós estamos falando aí, que a gente começa a perceber o link com essa equipe extrafísica multidimensional, que se sente como se fosse cabeado,
tá? Uma cablagem extrafísica positiva. Então, você assiste fora do horário, funciona na escagem, tá? Às vezes, a pessoa até para poder assistir. Então, já é uma consciência, vamos dizer, que a intrafisicalidade não está solicitando muito, porque não vão trazer uma consciência se a pessoa está operando um veículo, né? Um veículo coletivo. Tá? Então, é uma consciência que já começa a ter um pouco mais de... a intrafisicalidade passa a ser secundária, até chegar na UFIEX, que realmente o UFIEXista já tem essa condição permanente de assistência total. Tá? Pode ter a oficina extrafísica, onde ficam abrigadas as consciências sendo assistidas, e ele vai assistir não só consciência parapsicótica, mas ele vai assistir os mega-assediadores. Então, eu tenho a consciência parapsicótica pode ser um assediador, mas é diferente de um assediador intencionado, que conhece, que usa suas inteligências não evolutivas, mas para prejudicar. Tá? Às vezes o parapsicótico não faz isso, né? Não tem essa condição. Ou, às vezes, até tem aquela condição de ele pensar que ele é dono da família, que é o que acontece, às vezes, né? Não abandona os filhos, dessomou, mas não quer partir para outra dimensão. Então, essa condição, a gente assiste essas. Dessomou, por exemplo, num acidente, dessomou suicídio, mas nós assistimos mais esse daqui, é mais pontual. Tá? Na UFIEX, a assistência passa a ser realmente ao chefe, ao cérebro. Tá? A evolução tem de ser isso, por isso que nós estamos falando de complexificação de assistência. Então, passa a ser essa condição. Agora, com o código, é justamente isso, para você começar a avaliar quais são as suas propostas, né, de assistência e o estado que você está, justamente a partir da reciclagem dos seus valores. É essa condição, certo? Eu até pensei, não está ótimo, Isilda, eu até pensei também fazer um código dos valores do pré-tenepsista, porque aí ele se compromete a fazer aquela aquisição de valores e de organização, de auto-organização, né, diária, para que ele consiga, de fato, iniciar a TENEPS, né? Eu acho bem bacana a pessoa pensar nisso. Quem não faz ainda TENEPS, começar a fazer esse código de pré-tenepsista, então, né? Para que ele daí veja o que está faltando, para ele se comprometer num determinado prazo, concretizar aquilo, e aí, de fato, ele entrar no exercício da TENEPS. Então, fica aí a sugestão, né, para quem eventualmente ainda não faz, para adaptar essa proposta de vocês, de código pessoal do tenepsista, para essa condição. Opa, então eu vou pôr aqui tudo que me falta para eu fazer e ter, de fato, o início da minha TENEPS. É uma outra ideia aí para a gente. Ana, Oi, Rose, pode falar, se quer. Eu só ia complementar o que a Ana falou, que na página, se eu não me engano, é 33 do manual da TENEPS, tem ali o teste da consciência tenepsável, né? Então, já pode fazer essa avaliação, pode olhar os valores que estão em cima daquilo, é para o pré-tenepsista, né? O que está faltando para você assumir essa técnica como essencial para atingir aí o seu complexes, né? O completismo existencial dentro da Proexis, né? Bem importante que a Ana trouxe também. Também recomendo o livro da Kátia Aracaki, Otimizações, eu não lembro todo o nome. Pré-tenepes. Pré-tenepes, isso. Ótimo esse livro, bem prático, didático, muito bacana. De opções aí, né, para poder aprofundar. Eu queria voltar, dentro disso tudo que vocês trouxeram, sobre os princípios interativos lá, entre tenepsologia, tenepsistas e TENEPS. E aí eu achei bem interessante essa questão do item 3,
da autoprofilaxia não pensar mal de ninguém. Dispõe sobre a origem das reconciliações e recomposições grupocármicas. Eu acho que também vai dentro até desse código, né, que a gente está falando aqui, porque isso, hoje em dia, olha o exercício que a gente faz. E aí, dentro ainda desses princípios, no item 7, eu achei interessante também, porque fala a TENEPS evolui à medida que o tenepsista coloca em prática as recins. Eu acho que até tem a ver com essa questão do próprio não pensar mal de ninguém, você vai galgando etapas, né? Vocês gostariam de ampliar um pouco sobre essa questão? Você quer falar, Lúcia? Pode falar, Não, depois eu falo. pode complementar. É o seguinte, veja, para mim o princípio assim, básico, né? Nós temos o princípio da descrença, depois o princípio básico da TENEPS, que realmente, para mim, é o princípio assim, fundamental da TENEPS, não pensar mal de ninguém. Para criar aquela atmosfera, sabe, pessoal, de acolhimento, né? Asséptica, sabe, de fazer asepsia realmente, né? De poder dar o suporte para assistência. Então, não pensar mal de ninguém. Pensei é o princípio. E é o mais difícil da gente trabalhar. É a ideia, não tem jeito, é o pensamento. Esse ninguém controla, esse ninguém mostra, né? Pode esconder, a gente não paga imposto por ele. Então, não tem lei que impede você de pensar, né? Pode ter ação, né? Aquela história, né? Você pensou em matar, mas não matou, então não tem culpa, né? Mas na conscienciologia, para mim, esse é aquele meio complexo, é muito complexo, tá? Mas não é impossível, certo? Então, não pensar mal de ninguém, e é uma autoprofilaxia. Quem vai atacar quem não pensa mal? Penso que seja por aí o caminho do serenismo, do serenão. Se o serenão não pensa mal, ele não tem sintonia, você entendeu? Do assediador chegar perto. Ele não tem má intenção. Não tem como. Então, se esse exercício a gente começar a praticar com mais frequência, eu tenho feito comigo o seguinte, mas por que eu estou pensando isso? Veja o lado bom, veja o lado bom, sabe? Se eu começar a ver muito trafar no outro, né? É assim, eu tenho que ver como é que eu funciono também. Não é só aquela história, né? Se tem 5 trafares para o outro, eu vou dar mais 5 trafores. Não. Se ele tem 5 trafares que eu começo a ver com toda a classe e elegância, né? Com todo o refinamento, provavelmente eu tenho 5 trafares mais ou menos próximos aos dele. É o espelho, a da ressonância. Esse aqui é o detalhe, né? Então, não pensar mal, pensa assim, e o princípio das reconciliações, porque a gente não aumenta o litígio. Né? E qual era o outro que você tinha? Não, o outro que eu falei é essa medida, a medida que se coloca em prática as recins, porque o não pensar também já é uma reciclagem aí, digamos, né, da consciência, nesse Estava sentido. pensando nisso. Você tem razão, estava pensando nisso hoje de manhã. Como que a gente banaliza a recim? Aí eu fiz uma recim. Ai, quanta recim. Cada dia uma recim. Sei, tá, vai nessa. Tem traços que a gente leva a vida inteira para reciclar e não consegue nem nessa vida. Né? Acho que banaliza muito o recim, porque é intraconsciencial. É uma coisa muito antiga, sabe? É um traço que vem, sabe lá de quando. Né? É complexo demais. É complexo, é estruturado. Tá? Quando não, a gente tem o diagnóstico errado. Pensa que tem até um verbete sobre isso, autodiagnóstico equivocado. A gente pensa que o trafar é um trafor. Aí descobre que aquilo é um trafar, que a gente foi enganado, auto-engano a vida inteira, ou sabe lá quantas vidas. Aí tem as decorrências desse trafar, os prejuízos, né, causados na própria evolução, por isso que tem prisão grupo kármica, por causa da função desses trafares, desse valor desse trafar. E a gente começa a se perceber que tem esse trafar. Aí entra, às vezes, uma melim, melex, até que se recompõe para pôr uma reciclagem. Então, eu penso que hoje, no jeito que nós estamos, é fruto de muitas reciclagens. E outras mais sutis, sabe? Mais cirúrgicas,
né? Mais íntimas, aquilo que a gente nem pensava que tinha, e que a gente está começando a mexer com elas agora. Por isso que a qualificação é bastante mais profunda, né? E demorada também. Demora um pouco para a gente melhorar, sabe? Então, e tem euforia, né? Ah, isso é uma vergonha, isso é uma recinha, isso é uma... Pera aí, calma. Até que ponto é mesmo, né? Até que ponto eu já consigo me bancar multidimensionalmente com essa proposta que eu fiz de mudança, né? Visto que o temperamento é o último que muda, eu estou mudando o meu temperamento, né? E até mesmo assim, né, Isilda, que assim, eu fiz essa recim hoje. Qual é a próxima que eu tenho que fazer para aproveitar melhor essa oportunidade desta vida, que assim a gente está tendo uma oportunidade que eu penso que em outra vida nós não tivemos, que é dessa aglutinação desse conhecimento, né? Principalmente que a conscienciologia trouxe aí, né? Claro, corroborado todo por uma ciência que veio ao longo dos anos se desenvolvendo, mas eu pensei, a conscienciologia aglutinou isso daí. Esse autodidatismo que nós temos dentro da conscienciologia é ímpar. Qual é a próxima recim que eu posso fazer para eu otimizar essa minha evolução consciencial, né? Para eu poder assistir mais e melhor. Não, sair do meu egão, né? Pensar mais no outro também. Ah, pode fazer sua pergunta. Eu vou fazer a pergunta mais ali para aquela lei que vocês colocaram ali, a lei, eu acho que é 9, deixa eu ver aqui, que é da projeciologia, que assim, durante a sessão da TENEPS, se você tem projeções constantes, ou se a pessoa, o tenepsista tem projeções, como é que isso acontece, assim, se é favorável, porque na sessão da TENEPS eu tenho poucas vezes que acontece uma projeção constante durante a sessão. Mas após a sessão, você faz o registro, se eu for me recolher ou deitar, é muito fácil fazer a projeção. Parece que o holossoma ainda tá solto, né? Está desconhecido, e aí existe uma facilidade na projeção após a TENEPS. Como é que vocês veem isso aí? Se isso tem a ver com a lei da projeciologia ali que vocês comentaram. Tem sim, Isamar, exatamente. Os amparadores, eles podem aproveitar esse momento da sessão da TENEPS para facilitar a projeção, para fazer uma assistência no extrafísico. Ela não é uma regra, não é diária, ela pode ser eventual. Tem tenepsistas que têm maior facilidade. Então, vou dar um exemplo aqui do parambulatório, né? O parambulatorista, tenepsista parambulatorista, que é aquele que já tem, vamos dizer assim, um consultório para atendimento extrafísico. Então, ele tem facilidade e o amparador aproveita isso para uma assistência mais qualificada, né? Então, tem tudo a ver com a lei da projeciologia. E isso pode ocorrer dentro da TENEPS e pode ocorrer também, as projeções assistenciais podem ocorrer fora da TENEPS. Como você disse, nós, tenepsistas, dentro da TENEPS, nós entramos num estado de descoincidência grande, né? Nós entramos num estado de passividade ativa, alerta, onde nós estamos conscientes do que está acontecendo, mas nós permitimos aí o amparador de utilizar as nossas energias para essas assistências. Então, esse estado de descoincidência, ele otimiza a projeção consciencial, né? A projeção para fora do corpo. Então, é um caso assim. Mas não quer dizer que seja regra, que vai ocorrer todo dia.
né? Depende, cada caso é um caso. Por isso a TENEPS, ela é com P maiúsculo, P de personalíssima, né? A Isilda quer complementar? Ficou claro, Isamar? Claro, mas eu Quer queria saber o que complementar? que a Zilda pensa. Eu penso o seguinte, vamos lá, nós pensamos. A gente fala eu, né? Mas sabe lá quem está pensando junto, né? Sempre tem alguém pensando junto conosco, né? Nós nunca estamos sozinhos. Então, eu penso o seguinte, as duas ciências trabalham com parafenomenologia, tanto a tenepsologia, a processiologia. E esses dois resultam da descoincidenciologia. Então, por isso que você pode sair do corpo. Relaxou, sai do corpo. Sai do corpo para fazer atendimento, se o tenepsista mais veterano, ou acontece muito, assim, a gente tem aqueles apagões na TENEPS, pelo menos eu tenho. Hoje, essa noite foi uma coisa assim, mas o que eu estou fazendo agora? Mas por que onde que eu estava, né? Mas por que eu dormi? Aí vinha essas ideias, o problema é um apagão, eu devo ter saído e tudo bem, as ideias, assim, do que eu quero desenvolver do meu trabalho, elas depois continuam. Então, eu vejo assim, é muito importante a gente aproveitar o momento da descoincidência. Se não sai do corpo, pelo menos porque aproveitar o campo da TENEPS, campo tenepsístico. Eu escrevi um verbete, não é cabotinismo aqui, mas não é autopropaganda, mas tem um verbete chamado Pós-Fácil da TENEPS, que é justamente para aproveitar as parapercepções pós-TENEPS, no desenvolvimento das suas autopesquisas, seja autopesquisa, seja heteropesquisa, sabe? De ampliação das suas ideias. Você está no campo da TENEPS. Muitas vezes o amparador ainda está lá terminando um serviço ou está com você. Você ainda tem o corredor heurístico, né? Que é o corredor lá das ideias novas, do pensamento de amparador ou da equipe extrafísica. Eu sei que eu não desperdiço, não. Eu gosto muito desse período, assim, de ficar ainda maquinando as ideias. Quer dizer, a assistência que foi feita, tá? Eu ali, durante o momento da TENEPS, a minha disposição é liberar energia para assistência, tá? E muitas vezes a gente percebe o assistido, tudo, né? Mas a minha proposta realmente é a verpon que a TENEPS traz. Por isso que eu estudo verponogenia. É o que é que vem ali, sabe? Que me engrandece o meu mental sono, sabe? Que alimenta a minha pensanidade, sabe? É um trafor que eu tenho. Eu gosto de minúcias, eu gosto de detalhes, eu não gosto da primeira resposta. Então, eu alimento esse trafor. Eu gosto de uma coisa que me faz bem e que eu vejo que não prejudica, tá? Eu gosto. Então, eu trabalho com isso. Por exemplo, esse debate, eu já comecei a dar umas olhadas aqui, trazer umas ideias desde ontem, para poder botar aqui. Nunca é a mesma coisa. Nunca é, sabe, a mesma aula. Então, eu uso muito isso. Eu gosto dessa interação extrafísica, dessa interação com essa equipex. Sabe? Você tem um veículo chamado paracérebro. O meu cachorro não tem o paracérebro que eu tenho. Então, a gente pode usar isso. O casca grossa, ele tem o paracérebro, mas ele não sabe usar, ele não tem técnica. É essa que é a minha... Sabe, esse que é o meu ponto-chave, sabe, Ana? Desse negócio de pesquisar para a procedência. É essa condição de saber, de ter esse momento, esse amadurecimento para poder usar esse veículo. É isso que nós estamos agora, como a Rose falou, é uma oportunidade ímpar a nossa vivência hoje. Não tem como. Em outros tempos pudemos ter feito, foi filósofo, foi assistente, foi do clero, mas agora essa liberdade de usar e de saber que tem, isso não tem como, é impagável, não tem, sabe, não tem como. E como a TENEPS, ela amplia a cosmoética também, né, Isilda? A gente, todos os dias, vai lidando com a multidimensionalidade, com a lei da causa e efeito. A gente sabe que para cada ação tem uma reação em cadeia, e a gente não pensa
nessa cadeia evolutiva, vamos dizer assim, né? Enquanto eu, tenepsista, estou ali, com quem mais está envolvido nesse processo? Poxa, eu estou fazendo assistência para uma consciex, para um grupo de consciex, eu estou só com a amparadora, eu estou com uma equipex toda trabalhando junta, o evoluciólogo está ali também interagindo para ver como é que fica essa grupo Carmalidade, e aí a Consciex Livre lá também está de olho já para ver se essa organização grupo kármica ela acontece, né, para deixar mais ou menos todo mundo equilibrado dentro desse maximecanismo e funcionante, né? Não adianta você só estar dentro do maximecanismo, ser uma peça pequenininha dentro dele, mas tem que estar funcionando, né? Tem que estar com essa clareza de qual é o seu momento evolutivo, aonde você está ali, qual é o seu papel, para que isso funcione, para que não tenha falhas nesse maximecanismo, né? Então, ele é muito, muito maior. Às vezes, a gente pensa daqui para cima, mas, de repente, se fizer o movimento inverso, né, da consciência livre, das relações interplanetárias, e for diminuindo aí para o serenão, que é a nível continental, e daí vai diminuindo para o evolução, vai fazendo o movimento reverso até chegar no tenepsista ou no pré-tenepsista, né? Então, se a gente fizer esse movimento, já amplia a nossa visão. A gente costuma fazer só daqui para cima, né? E, de repente, fazendo de cima para baixo da escala evolutiva, isso também ajuda a ampliar, né? Ana, pode perguntar. Eu ia comentar em cima do que vocês estão falando, porque esse detalhismo que a Isilda trouxe, ele nos ajuda a ir no detalhismo também da nossa pensenidade, né? Naquele princípio de não pensar mal do outro, nos ajuda a gente, durante a sessão de TENEPS, a ficar auto-observando a nossa própria pensenidade. Pode ser um bom exercício esse. E tem o verbete recente, né, da Aden Rodrigues, da meta-pensenidade. Então, você fica pensenizando o que você está pensenizando. E isso auxilia, porque quando você está no viés de pensar mal do outro, para você cortar isso, que isso vem, às vezes, né, de modo instantâneo, e aí você percebe, porque você está se auto-observando. Aí você percebe como você corta isso. Aí você vai jogar a sua pensenidade em outro foco, em outro ponto, em outro viés, e que aí vocês já trouxeram várias dicas. Você pensa daí nos seus próprios traços, né? Se você está pensando mal no outro em função de algum comportamento ou traço do outro, aí você volta, né, você reverte a sua pensenidade e fala, tá, mas então como é que eu estou com o meu comportamento em relação a isso? Como é que eu ajo? Aí a pessoa joga a pensenidade dela na lembrança dos momentos dela. E isso é um ótimo momento dentro da TENEPS de fazer autopesquisa. Porque essas reflexões que você vai fazendo durante a TENEPS, isto já é assistência também, qualquer que seja o assistido que chegou ali, e você daí vai atrair mais assistidos que estejam com a mesma problemática do momento ali. Pronto. É o princípio, né, do exemplarismo, você tem razão. Porque você está exemplificando que você está mudando, você não está perfeita, mas você já não é mais aquilo. Você tem razão. Exato. E como isso daí dá uma força, né? Uma potência para a qualidade da assistência que a gente faz. Porque daí você sai no ganho e você contribuiu com certeza com energias e pensenidade melhor para o outro também iniciar o processo dele de reciclagem. Porque é todo mundo ali querendo fazer reciclagem.
Só que o tenepsista ele está um passinho a mais, porque ele já está fazendo a assistência, né? Ele já por si, naquela posição ali de tenepsista, ele já está um pouquinho mais adiante. Então, isso é muito interessante. E esse detalhismo, Isilda, esse trafor que você fala, né, de si, eu acho valioso. Então, quem não tem isso, seria bom colocar no código, né, pessoal, para ir trabalhando e conquistando, porque é no detalhe. A TENEPS da gente evolui no detalhe. É o que eu penso, é o que eu aprendi até agora, nesses 20 anos aí de TENEPS. É isso aí, é no detalhe que a gente vai conhecer mais e aprender mais. É. Bacana. Vocês querem complementar ou posso passar a pergunta da Silvia Facuri? Posso passar, né? A Silvia, ela pergunta como o parapsiquismo pode contribuir para a qualificação da TENEPS. O parapsiquismo, desde que a gente não se acomode nele, tá? Então, tem um verbete chamado sempre assistente e tem o verbete sempre aprendente, tá? Então, e tem outro verbete que chama parapsiquismo universalista. O parapsiquista universalista, é uma coisa assim. Então, eu comecei a estudar os três e ver correlação deles. Tá? Então, o parapsiquismo ajuda à medida em que eu me vejo como sempre aprendente do meu parapsiquismo, dos parapsiquistas, outros parapsiquistas, da interação do parapsiquismo com os outros. Tá? É aquela história, não me contento de novo com o jeito que eu estou. Segundo, o sempre assistente, que é o verbete da Ana Seno. Não é que ela está aqui, não, mas é que eu estudei mesmo esse verbete. Então, o sempre assistente. Então, o parapsiquismo serve para assistir, tá? E sempre um assistente. Sou sempre aprendente da assistência. Eu estou sempre aprendendo assistência. E sempre aprendendo com o parapsiquismo. À medida em que eu aprendo, faço assistência e aprendo, sabe, com assistência, eu me torno mais universalista em função daquilo que a Rose falou. Quais são os meus grupos? Quem é meu grupo? Né? Eu começo a olhar para cima com CX livre. O grupo dela é a galáxia. O grupo do evoluciólogo, nosso grupo Carmo, meu grupo é a paraparentela, mas é o grupo. Então, eu tenho que aplicar nesse conjunto, nesse maximecanismo, o parapsiquismo. Tá? Porque parapsiquista, por só, parapsiquismo, parapsíquico, por si só não resolve, gente. A gente tem que ter essa cosmoética e essa visão mental somática do parapsiquismo. Sabe? Porque já fizemos parapsiquismo, leitura de mão, lá nas pitonisas, sabe? Caverna, igreja, tudo nós já usamos. Agora nós estamos aprendendo com racionalidade do parapsiquismo. Para que ele serve? Por que ele existe? Né? Como que ele acontece? Tá? É o esclarecimento que está vindo agora. Eu não sabia na Idade Média, acho que vocês também não, porque a gente tinha descoincidência quando usava parapsiquismo. Aprendeu agora. E que esse pode ser universal, não é só para atender meia dúzia. Entende? Porque se atende uma consciência na TENEPS, essa consciência tem ligação com aquela outra, que tem ligação com aquela outra, que tem ligação com aquela, sabe? E às vezes a gente não atende diretamente essa consciência, mas atende aquela que está aqui. Isso o professor Valdo explica numa das leituras. Você atende uma dessa que está aqui, que vai depois assistir essa que você vai encontrar lá na frente. Então, esse mecanismo da seriaxialidade ele é dinâmico, né? E ele é amplo, sabe? Então, você já vê, né? O professor falava que nós já tínhamos vindo aqui muitas e muitas vidas, que o nosso grupo é muito grande. Então, nós não encontramos todos aqui, nem na TENEPS. A gente vai encontrar ao longo das próximas vidas até. E à medida em que a gente evoluir, tiver condições para encontrá-los. Também tem isso. A condição do assistido e a condição do assistente também. Para que essa evolução se processe em grupo. E isso tem a ver com o parapsiquismo, com essa visão de deixar de ser consim, certo?
Silvia, deixar essa coisa de ser com sim, né? Nossa vida mais importante é a parapública. Né? Você é uma consciex no estado de consim, né, na verdade. E a gente não lembra muito disso, né? Mas tudo começa, como a Isilda também fala, na autopensenidade, né? Como que eu penso isso? O que que eu quero com isso? Como é que eu vou melhorar isso? Né? Essa questão de você ter essa visão imediata e o amparador ter a visão multidimensional. Eu fiquei pensando, enquanto a Isilda estava falando, quanto trabalho foi feito dentro desse maxi-mecanismo interassistencial para que nós, nosso grupo dentro da conscienciologia, estivesse num nível e assim, naquele momento, naquele estado, naquele patamar evolutivo adequado para se encontrar todos aqui nessa existência, sabe? Então, a gente não tem essa noção tão ampla. A gente é muito imediatista. E a TENEPS, ela traz um vislumbre, assim, ela descortina a multidimensionalidade. Então, você já pensa mais assim, tá? Eu consigo chegar perto dessa consim, vamos pegar aqui uma consciência intrafísica, né? Por exemplo, na fila do supermercado. Mas está reclamando da vida, está reclamando disso, está contando um problema de saúde, está isso e aquilo. Você pode chegar lá do ladinho dela, fazer a escagem da consciência que está com ela, ainda exteriorizar uma energia para que ela fique num estado melhor do que ela está naquele momento, e traz essa consciência para ser atendido na sua TENEPS. E quando é que nós tivemos essa lucidez para fazer esse tipo de trabalho? Né? Que eu digo assim, é um profissionalismo já. E a gente está começando isso agora, nessa existência, pelo que eu percebo, né? E como vai ser na próxima? Será que nós vamos conseguir ser os amparadores de função de algum tenepsista? A gente está se preparando para exercer essa função amparadora também, né? Então, me veio tudo isso agora enquanto a Isilda fazia esse comentário. Mônica. Interessante que nós já estamos chegando aqui nos nossos minutos finais, né? E aí passa rápido, né? E aí eu fiz umas anotações também que tem até a ver com o que vocês acabaram de falar, né? Porque, aliás, gente, hoje não é 3 de dezembro, não, hoje é dia 4 de dezembro de 2022, que fique registrado. Eu falei no início que era 3 de dezembro, hoje é domingo, 4 de dezembro de 2022. Mas eu fiz umas anotações aqui que justamente isso que vocês trouxeram, assim, não há mais espaço para improvisação, né? Porque na área da tenepsologia a gente tem muitas técnicas, tem muitos estudos, pesquisas, e hoje pela manhã vocês ampliaram isso também, diversas possibilidades, para que a gente não veja a TENEPS como uma coisa assim tão distante, o compromisso pessoal, de vontade íntima, né? E quanto amadurecimento a gente pode ter em relação a isso, principalmente pela questão da assistência. E aí, para a gente já caminhando, né, para esses minutos finais, eu vou deixar que vocês falem aí, dê as considerações finais de vocês, e depois a gente ainda tem um comercialzinho. Podem ficar à vontade aí para dar o fechamento de vocês. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, né, abrindo um pouquinho dessa pesquisa, que a gente fala que é preliminar ainda, precisa ser aprofundada, e nós vamos aprofundar, né, trazendo as especificidades aí da tenepsologia, das leis, dos princípios, né, a gente vai esmiuçando aí as entranhas da tenepsologia, né, e trazendo a público as nossas pesquisas justamente para proporcionar esse esclarecimento, né. Não, assim, ao mesmo tempo que a TENEPS ela é extra-humana, ela não funciona se não tiver o tenepsista, né? Então, apesar do tenepsista ser a peça mais
frágil dentro desse mecanismo, ela é a peça imprescindível. Então, quem se decidir pela TENEPS, se decida consciente de que está assumindo um compromisso para o resto da vida, que vai estar amparada e que pode contar com essas pesquisas amplas já que nós temos dentro da tenepsologia. Também quero agradecer essa oportunidade. Vocês me deram o melhor presente que eu podia ter no dia de hoje. Pensar, fazer crescer nas minhas ideias, nas minhas respostas. Respostas não dando mais perguntas, mais possibilidades de investigação. Eu gosto muito disso e é o que eu gosto mesmo, e é o que eu quero fazer sempre. Acho que tem a ver com a minha ProEx mesmo. E agradeço muito a vocês por terem me dado esse melhor presente que eu poderia ter tido hoje, nesse dia, nesse momento, meu momento evolutivo. Muito obrigada a todos. E todas, né? Todos e todas. Eu acho que a ideia é essa mesmo, esse debatologia de a gente trazer aqui, tanto que foram 19 participações e 12 perguntas entre os participantes e os pesquisadores, para ampliar mesmo essa pesquisa de vocês e para a gente também, porque a gente acaba aprendendo também, né? E criando aqui também alguns temas de pesquisa, aprofundando ainda mais aquilo que a gente deseja, então, enquanto evolução pessoal e grupal, principalmente. Agora, eu gostaria de deixar um espaço para vocês divulgarem, tanto Isilda como Rose, o Fórum da TENEPS. Né? Vocês vão ter o Fórum da TENEPS aí se aproximando, vocês podem fazer a propaganda de vocês aí, o convite especial. Fiquem à vontade. Eu acho... Ah, tá. Você faz, porque o cachorro está latindo. Tá. No dia 9 de dezembro, então, próximo agora, nós daremos início à 7ª semana da tenepsologia. Nessa semana de tenepsologia, nós teremos 12 mini cursos, né? E são professores renomados. Tudo isso é patrocinado aí pela ICTeneps e pelo CAEC. Todos esses 12 cursos, eles podem ser adquiridos em conjunto, num combo ou individuais. Essa programação ela é toda online e presencial. Então, nós teremos evento de manhã, de tarde e à noite durante a semana da tenepsologia. Você pode até escolher o horário que você quer assistir o curso, né? Se você estiver à distância ou se estiver presencial, pode fazer essa imersão também em tenepsologia. O 18º Fórum da TENEPS, ele ocorrerá dia 16, 17 e 18 de dezembro, tá? E também serão apresentados 32 trabalhos, né, inéditos aí dos autores, pesquisadores em tenepsologia, e nós convidamos todos a participarem. Dentro do fórum nós teremos uma tarde, que será no primeiro dia, na sexta-feira à tarde, um campo interassistencial, então teremos a formação num campo tenepsológico, assim, é uma experiência única, quem puder estar presencialmente, façam isso, tá? Então, todos essas apresentações podem ser adquiridas individual ou num combo que tem aí um preço bem especial. Eles podem ser adquiridos na loja do CAEC, tá? Então, fica o convite a todos, que é imperdível. E aí, o convite feito e não vai haver conflito, dá para participar desse fórum e também aqui agora a nossa divulgação da 9ª Semana de Serenologia da Nascer, 10º Fórum de Serenologia e 12º Encontro de Serenautas, 21ª Prova da Imagística, que será de 26 até 31 de dezembro. Então, não há conflito, podem participar das 2 atividades, que serão muito bem-vindos. E mais, nossa atividade de final de ano na Aracê, ela é tanto presencial, mas o fórum ele será online. Então, assim, ainda dá chance da pessoa se inscrever e participar do nosso fórum. No dia 27, lá nós teremos o curso de assistência interplanetária. E aí... Fala, Isamar, quer falar? Desculpa.
Não, ajuda na divulgação, vamos lá. Não, eu botei o link aí da nona semana. Se quem quiser já pode acionar o link e ver lá as condições, tudo direitinho, né? Todos os Ótimo. eventos que vão ter. Se o pessoal quiser botar o link aí da TENEPS, também pode colocar. Aí quem quiser pode acessar lá e já ver todas as. Ainda tem vaga, pessoal. Vamos aproveitar. Vai ser um final de ano bem. A dona Silvia vive chamando a gente para ir lá no campus, então, olha, é uma oportunidade, né, de estarmos todos juntos nessa semana. Então, divulgação feita, eu acho que foi isso. O nosso Debatologia desse ano encerra com essa 38ª edição, mas o ano que vem tem mais. Então, vocês vão receber informações e dizer a nossa programação do ano que vem também, que vai voltar em março. Janeiro e fevereiro é um recesso, mas em março estaremos aqui no Debatologia Online, contando assim com essa agradável manhã de domingo, com essa pesquisa que só nos faz assim crescer como pessoas, né? E assim, esse grupo maravilhoso aqui nessa manhã está compartilhando essas ideias. Eu só tenho que agradecer a vocês também. Então, damos por encerrada essa manhã de hoje. Muito nosso agradecimento a vocês, Rose e Zilda, por essa manhã. Gratidão a Aracê também pela Pessoal, tem que tirar foto. Obrigada a Todo mundo todos. sorrindo. Então vamos Claro. abrir as câmeras, quem quiser, para a gente tirar a foto. A Andréa, nossa que registra, ou o Ivan, oficial?